com vocês? Espero que sim, eu estou muito bem. E eu estou aqui mais uma vez para estudarmos um pouquinho mais a respeito dos princípios bíblicos. Vocês estão lembrados que nas últimas aulas nós falamos do princípio da mordomia, não é verdade? Falamos da mordomia interna, que é a nossa consciência, que nós devemos cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, e também da mordomia externa, que foi uma tarefa que o Senhor nos deu de cuidar de todos os bens e os talentos que Ele colocou em nossas vidas. Mas hoje eu não vou mais falar da mordomia. Hoje nós vamos estudar um novo princípio. O princípio que vamos estudar hoje é o princípio da soberania. É essa coluna aqui, ó, é mais uma coluna da sabedoria. Então, o princípio da soberania. Eu quero falar para vocês o que significa essa palavrinha soberania. Significa poder ou autoridade suprema, sendo que autoridade é o poder ou direito de comandar ou agir. Então, vamos pensar num exemplo de soberania. Um rei, por exemplo, olha, esse rei, o rei ele é soberano. Por quê? Porque ele possui o poder e a autoridade suprema, ou seja, ele tem todo o direito, ele tem todo o poder de comandar e agir como ele bem entender. Então os reis, eles mandam no seu território, cada rei tem um território. Às vezes um território de um rei pode ser um país ou um conjunto de vários países, então ele reina sobre aquele território. E ali ele pode comandar e agir do jeito que ele bem entender. Mas lembra que eu falei a respeito que nós devemos cuidar da nossa consciência, do que sentimos e do que pensamos e agimos, da maneira como nós agimos? Então, será que todo rei, ele age no padrão correto? Será que ele age como ele deve agir? Sabe que não é bem exatamente isso que acontece. Muitos reis, eles abusam desse direito que ele tem e fazem, às vezes, até coisas horríveis com a população. Colocam as pessoas escravas. Lembra que o povo de Deus foi escravo um tempo no Egito? Porque o faraó, que era o rei do Egito, colocou ele sobre o jugo da escravidão. Mas eu não quero falar muito do faraó. Eu quero contar para vocês a respeito de um rei que foi muito sábio. E o nome desse rei é Salomão. Sabe por que o Salomão foi muito sábio? A história de Salomão está lá na Bíblia. E eu vou ler para você já um versículo. O Salomão, ele foi muito sábio porque ele descobriu a chave desse segredo. Ele descobriu que a soberania absoluta pertence somente a Deus. Eu quero ler para você um versículo que está lá em 1 Reis, no capítulo 3. Sabe o que aconteceu? Uma coisa maravilhosa. O Senhor apareceu a Salomão em um sonho. Salomão era filho de Davi. Vocês se lembram de Davi? Aquele que venceu a batalha contra o gigante Golias? Então, Salomão era filho de Davi e ele aprendeu com o pai dele a amar o Senhor. Davi apresentou aos filhos dele quem era o verdadeiro Deus e Salomão cresceu sabendo isso. E um dia em um sonho, olha que maravilhoso, imagina você sonhar com um Deus, deve ser um sonho lindo. Mas sabe que mais lindo do que isso? Sabe o que aconteceu? O que Deus falou para Salomão? Olha só, vou ler para você, está lá no versículo 5 do capítulo 3 de 1 Reis. E diz assim: em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que você quiser e eu lhe darei. Olha que maravilhoso! Deus falou para Salomão: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Vamos relembrar aqui. Na aula passada que eu falei da mordomia externa, quem foi mesmo que criou o mundo e todas as coisas que existem nele?
Quem tem o poder sobre todo o universo é o Senhor Deus. Então o nosso Deus, ele tem nas mãos dele todo o universo, todas as riquezas, toda a paz, toda a saúde, todas as coisas boas do universo, ele tem nas mãos dele. E aí, ele deu essa oportunidade para Salomão fazer um pedido, qualquer pedido que ele quisesse, o que Salomão quisesse, Deus iria dar para ele. Olha que maravilhoso! Vamos pensar um pouquinho. O que será que a gente ia pedir para Deus, hein? Tem tanta coisa maravilhosa nesse mundo que a gente pode pedir para o Senhor. A gente pode pedir também as riquezas, né? Para conquistar muitas coisas, para comprar muitas coisas, para comprar vários presentes, né? Para dar para as outras pessoas. Ou então comprar muitos brinquedos. Ou então, sabe que a gente pode pedir também? Que a gente seja bem sucedido na escola, ou seja bem sucedido no trabalho, ou que tenha paz, ou que tenha muita saúde. Nós podemos pedir muitas coisas ao Senhor, porque o Senhor deseja dar boas coisas para nós, não é verdade? Mas sabe que Salomão, naquele momento, Salomão estava sendo coroado rei. E o que o rei precisa para governar? Ele não precisa de poder, sabe por quê? Todo rei já possui todo o poder. Ele não precisa da autoridade, porque ele já tem toda a autoridade para governar. Então, já tendo o poder e a autoridade nas mãos, o que mais que Salomão precisava para poder ser um bom rei? Lembra que eu disse que nem todo rei age num padrão correto? Muitas vezes um rei faz muitas coisas erradas e faz o povo sofrer. Mas Salomão conhecia a Deus e ele sabia que o povo de Deus não iria sofrer, porque Deus estaria cuidando deles. Então, como conhecedor do Senhor, Salomão foi muito inteligente na escolha que ele fez. Olha só o que ele pediu ao Senhor. Está lá no versículo 9. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse grande povo? Uau! Olha só esse pedido. O Senhor estava ali disposto para dar o que Salomão quisesse. E Salomão pediu um coração cheio de discernimento. Discernimento fala de sabedoria. Olha só o que ele pediu. Um coração cheio de discernimento, cheio de sabedoria. Foi isso que Salomão pediu ao Senhor. Salomão queria ser sábio para poder distinguir, diferenciar o bem do mal, para ele poder governar bem o povo de Deus, porque era um povo grande, um povo numeroso, e ele precisava dessa sabedoria. E olha que especial que aconteceu depois. No próximo versículo, no versículo 10, fala assim: o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Então, esse pedido que o Salomão fez agradou ao Senhor Deus, ao Senhor que era Deus sobre aquele povo e Deus sobre a vida de Salomão também. Então, essa foi a verdade que Salomão aplicou na vida dele. A soberania absoluta pertence somente a Deus. Ele reconhecia que ele precisava do Senhor para agir, para usar o poder e a autoridade dele. E sabe que da mesma forma que ele fez isso com Salomão, ele também quer agir em nós, na vida de cada homem e de cada mulher, porque Deus é o bem soberano de todos os que o amam e lhe obedecem. Então essa é a vontade do Senhor, que nós possamos buscar a direção dele, conhecer os planos dele, conhecer como ele é, para que a gente possa ter esse princípio da soberania aplicado em nossas vidas. E eu desejo isso. Você deseja isso também? Deseja que mais esse pilar, mais essa coluna da soberania seja estabelecido na sua vida? Você quer ter firme esse princípio?
confiar na soberania do Senhor, confiar de que Ele é absoluto, que Ele governa absoluto na sua vida? Coloque então a mão no seu coração, feche seus olhos e repita comigo essa oração. Querido Deus, eu reconheço que só o Senhor é soberano absoluto na minha vida. Eu reconheço que do Senhor vem todo o poder e a autoridade. Por isso eu te dou agora a autorização para estabelecer o princípio da soberania na minha vida. Eu quero conhecer a sua vontade e vivê-la em todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Saiba, criança, que o Senhor está no controle de todas as coisas, em todo o tempo. Amém? Mesmo vivendo situações difíceis como estamos passando, o Senhor continua no controle de todas as coisas, porque Ele reina absoluto sobre as nossas vidas. Amém? Essa foi a nossa aula de hoje a respeito do princípio da soberania. Encontro você na nossa próxima aula. Um beijo!